Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no Nova Geração 125, o Mistério da Divindade. Continuando a série do Livro dos Espíritos, vamos para a questão 3. Relembrando rapidamente, como colocamos no nosso programa anterior. Kardec inicia a codificação com o Livro dos Espíritos. No primeiro livro, ele coloca no primeiro capítulo o tema Deus, e as 3 primeiras questões são muito centrais. A primeira é sobre Deus, a segunda é sobre o infinito, e a terceira é uma relação entre Deus e o infinito. Certo? Não por acaso. Kardec não é apenas o educador mais renomado da França na época dele. Ele não é apenas o representante de Pestalozzi em Paris. Kardec é um espírito extremamente evoluído que participou ao longo dos milênios de diversas iniciações de verdadeiros sábios, em diversas culturas. É importante a gente só fazer uma observação. Quando a gente fala doutrina secreta, iniciação verdadeira, nós estamos falando de coisas muito profundas e muito sérias. Não é, esse povo que aparece na televisão, desculpe o termo, esse pessoal mais confuso. Nós estamos falando dos grupos dos maiores sábios da história da Terra. Só para a gente ter uma ideia, Pitágoras, considerado o pai da filosofia ocidental, era um grande iniciado. Ele foi iniciado no Egito, em vários grupos, e tinha uma escola iniciática na Grécia. O pouco que a gente conhece, o Teorema de Pitágoras e a questão da filosofia, não é 5% do que ele sabia e do que ele ensinava para seus alunos. Certo? Então, a gente está falando desse nível de espírito, não é brincadeirinha de grupinho secreto. E como a gente já explicou, era secreto porque na época a maioria da população da Terra não tinha capacidade sequer de aprender o beabá disso. Quando o Cristo vem ao mundo, ele autoriza esses grupos e ordena que aos poucos isso comece a ser ensinado para nós, para a massa terrena. E em cumprimento dessa promessa vem Kardec. Então, é um grupo que está diretamente ligado ao Cristo, seguindo as ordens do Cristo. E o Cristo fala em linguagem iniciática, assim, no Novo Testamento, quando ele diz: eu tenho muito para os revelar, mas vocês ainda não podem suportar. Porque o saber espiritual profundo, ele exige, a gente vai ver isso agora, ele exige uma preparação psíquica, energética e emocional, porque ele mexe profundamente com a gente. Então não é um conceito intelectual. O Cristo não diz, vocês não podem entender, é muito difícil. Não, vocês não podem suportar. Obviamente o Cristo, como o símbolo máximo de todos aqueles que conhecem a doutrina secreta, ele sabe muito bem do que ele está falando. Vocês não podem suportar, vocês não vão aguentar. Gente, a gente ainda é tão materializado que às vezes a gente não suporta olhar para o céu. A maioria de nós, se não desenvolveu essa capacidade, não consegue ficar 1 hora admirando as estrelas. Dá uma falta de ar, dá uma agonia, dá uma impaciência, dá um nervosismo. Por quê? Porque a gente não suporta. É grandioso demais para a nossa pequenez despreparada. Porque a gente pode ser pequeno, mas está no caminho. Muitas vezes a gente não suporta ver a beleza do nascer do sol. Façam essa experiência. Então, é preciso uma preparação psíquica, emocional, para que a gente suporte o saber espiritual mais aprofundado e mais elevado. Tá certo? Então é disso que a gente fala. Então, nesse terceiro ponto, Kardec pergunta: poderíamos dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos: definição incompleta. Como quem diz, Deus é também isso, mas é muito mais. Aí eles vão explicar
a pobreza da linguagem dos homens, né, dos seres humanos, é insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. E olha que ele não falou nem ainda do aspecto emocional, vocês não conseguem nem dizer o que é. Vocês não conseguem nem criar uma palavra que expresse. Tá certo? E aí Kardec nos ajuda a entender. E aí é central, gente, aí é central. Kardec nos ajuda a entender que se o infinito vai muito além das nossas capacidades, Deus está ainda além. Por isso que Eurípides, outro grande iniciado que viveu esse processo de milênios antes do Cristo, orientado pelo Cristo, vai ter uma reverência profunda a Deus. Porque são espíritos que já sentem de uma maneira muito diferente da gente. Né? Eles sentem de maneira mais ampla, eles compreendem muito melhor do que a gente o infinito. E eles sabem que Deus está muito além do infinito. Né? Então, Kardec, para nos dar um mínimo de referência do que é Deus, ele começa do infinito. Diz assim, olha, a coisa que eu posso ajudar você a entender o que é Deus é infinito. Então, gente, é o início da codificação no mundo dessas três questões. Né? E aí Kardec vai pegar isso, vai dizer Deus, depois o infinito, e depois vai nos ensinar, olha, Deus está muito além do infinito. O infinito é muito pouco para definir Deus, é isso que Kardec está dizendo. Meu filho, sinto que é o infinito, senti um pouquinho? Senti, Deus é muito além. É isso que Kardec está didaticamente, de uma forma simples, educativa, como quem fala para uma criança, porque a Terra é formada por adolescentes espirituais, 99% somos adolescentes espirituais. Então precisamos de uma linguagem bem didática. Kardec vai ensinar isso. Óbvio que a primeira vez que a gente está passando o olho aqui, a gente não vai entender isso. Deus é isso, pronto. Vou fazer uma palestra explicando que eu já sei o que é Deus. É natural, é o comportamento ingênuo, até de boa vontade. Mas agora a gente está sendo convocado a dar um passinho a mais. Está muito longe, mas pelo menos é um passinho. Né? Começar a refletir um pouco sobre essas questões. Né? Tem gente que diz, já li o livro dos Espíritos, já sei, não quero mais pegar nele. Eu acho que o estudo dessas três questões já deu, assim, para a gente refletir que não é tão simples assim, não é tão superficial assim quanto a gente possa imaginar. Kardec, que eu saiba, que eu conheça, né? Assim, que eu ache, né? Que eu conheça, que eu li, né? É o espírito mais generoso que eu já vi escrever na Terra. Porque, assim, um espírito que compreende muito mais do que a gente está falando, e é tão simples, né? Como quem diz, calma, vamos aos pouquinhos, né? Vamos só fazer essa comparação para começar. E agora, eu vou pegar aqui a questão 11, né, nesse nosso diálogo. Eu não sei, não vai dar para esgotar, mas a gente vai retornar, que é a 11, a gente está seguindo a sequência. Kardec pergunta o seguinte, né? Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Eu vou ficar, gente, eu acho que, não sei se, eu vou ficar só com a pergunta. A resposta fica para depois. Porque a pergunta de Kardec é uma pergunta de um grande sábio. Então, só a pergunta de Kardec já ensina. Se o Livro dos Espíritos fosse só a pergunta de Kardec, a gente não dava conta de aprender tudo, gente. Olha o que Kardec está perguntando. Será permitido um dia o homem compreender o mistério da divindade? E aí é um tapa na cara, com toda a grandeza, né? A expressão tapa na cara é minha, que Kardec dá, em espíritos atrasados como eu. E arrogantes, que chegam e dizem, não, o Espiritismo explica tudo. Se o Espiritismo explicasse tudo, seria uma doutrina de tolos. Que o Espiritismo vem resgatar a doutrina secreta. E o Epaminondas de Vico diz no livro, que é um livro revisado por Leon Denis, então não é qualquer livro, é o livro em que André Luiz, em 1950, diz assim, esse livro foi o mais importante dos últimos 50 anos e vai ser o mais importante dos próximos 50. André Luiz. É um livro revisado por Leon Denis. Um livro que ficou em torno de 20 anos no processo de psicografia e de revisão.
Um livro que o Chico diz, um livro desse só chega na Terra com intercessão do mais alto. Alguém teve que apadrinhar esse livro, porque a esfera superior não libera um livro desse à toa. Então, neste livro, o espírito chamado Epaminondas de Vigo, que é um dos espíritos mais evoluídos da colônia Maria de Nazaré, diz o seguinte: a doutrina secreta só quem conhece completamente é o Cristo e os arcanjos que trabalham direto com ele. Então, se a gente está falando da doutrina secreta, e estamos no nível possível dos grandes sábios da Terra, e Kardec é um conhecedor dela, é absolutamente tolo achar que o Espiritismo explica tudo. O Espiritismo é a chave para a gente começar a entender a doutrina secreta verdadeira. Aqui está em posse completa só o Cristo que conhece tudo. Então, como é que explica tudo? Só o Cristo conhece tudo, como é que explica tudo? Tá certo? Então, assim, o Espiritismo admite que existem saberes não conhecidos. Pergunta de Kardec, mistério da divindade. A divindade para a doutrina secreta e para o Espiritismo, que vai nos ajudar a entender a doutrina secreta, é um mistério, gente. Então, o Espiritismo não explica Deus. O Espiritismo começa a nos preparar para entender o que é a divindade. Começa. Então, se você, meu irmão e minha irmã, encontrar alguém em centro espírita falando em nome do Espírito, dizendo que explica tudo, tenha uma certeza: esse outro irmão ou irmã não entendeu nada. É simples assim. O Espiritismo explica tudo. Quem diz isso provou que não entendeu nada do Espiritismo. Tá certo? Então, Kardec fala em mistério da divindade. Então, a gente volta para a questão 3, tá certo? Deus não vai ser compreensível para nós. A gente não entendeu nem o que é infinito. E os Espíritos dizem que o infinito não explica Deus. Então, não precisa ser um grande gênio, né? Se Deus está além do infinito e nós não entendemos nem o que é infinito, a gente não vai ter uma compreensão completa de Deus. Então, muito de Deus, para nós, sim será mistério. Uma vez explicado isso, olha que interessante. Uma vez que a gente entendeu isso, Kardec vai para um outro item. Porque agora já encerramos o primeiro item do capítulo 1. São 3 questões, se chama Deus e o Infinito. Né? Kardec está botando as bases, assim, olha, não somos tolos e ingênuos o suficiente para achar que a gente vai explicar Deus. A gente vai escrever aqui um papelzinho e Deus vai estar ali representado perfeitamente. Né? Está dizendo é isso. E, por favor, quem quer ser espírita, não seja tolo a esse ponto. 2, a gente não entende nem o que é infinito. Entendeu isso? Já, né? Deu para compreender? Deu. Ótimo. Agora nós vamos para o item 2. Eu não vou entender completamente Deus, mas a questão agora é outra. Quais são as provas que Deus existe? Aí é outra coisa. Certo? Mas aí é um outro programa também. Tá certo? A gente encerra aqui essa tríade maravilhosa de questões de Kardec, né? Lembrando as tríades druidas, de onde veio o nome Allan Kardec. Kardec foi um grande sacerdote druida, e o povo druida é considerado, aí se fala tanto, né? Tem tanta mitologia, que é legal, mas tem que separar, né? O que é verdade e o que não é, mas é fantástico. O povo druida é considerado o povo mais espiritualizado, o grupo mais espiritualizado do Ocidente. Né? Se a gente tem os grandes iniciados egípcios, hindus, e são maravilhosos, da Europa, o povo que mais compreendeu profundamente a espiritualidade e as leis que regem o universo foram os druidas. Não por acaso, o senhor Hippolyte Léon Denis Rivail adota o nome Allan Kardec, que é o nome de um sacerdote druida. E os druidas tinham seus ensinos em tríades. Não por acaso, Kardec inicia com essas 3 questões centrais. Encerramos aqui. No próximo encontro nós vamos para a questão, né, para o item 2, vamos iniciar aí com a questão 4.
Mas isso é um assunto para a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as nossas reflexões nos ajudem a todos nós. Um grande abraço, um beijo no coração. Filhos e filhas, é com muita alegria que conversamos sobre todos esses temas. Por isso que o Cristo possa sempre iluminar o nosso diálogo, as nossas reflexões, para que os nossos corações se liguem e possamos aprofundar a compreensão na maravilhosa doutrina trazida pelo Cristo e pelos espíritos ligados a eles, organizadas pelo grande Allan Kardec. Lembremos sempre a relação de verdadeira humildade que o Cristo estabelece com o Pai. O Cristo também fala que para nós, espíritos aprendizes, a divindade ainda é um mistério. Quando diz que Ele vê ao Pai, mas que nós ainda não vemos. Que Ele fala porque sabe, mas que nós desconhecemos. Mesma coisa, filho. Kardec não veio na Terra fazer nada diferente do que fez o Cristo, a quem Ele serve com muita alegria. Por isso, o saber que Kardec explica para vocês é o mesmo saber do Cristo, em uma linguagem e com uma infinidade de detalhes que o Mestre não poderia ter passado para vocês. Depois que compreenderem isso, iremos aprofundar ainda mais, com outras leituras, com outros exercícios, com outras reflexões. Digo isso porque sei que muitos corações podem ficar assustados com a grandeza do que aqui falamos. Mas, na dúvida, filhos e filhas, lembrem-se sempre do Mestre, do Novo Testamento, do Evangelho que vocês têm que ter sempre à mão para consultar, para refletir, para se inspirar a viver melhor. O Novo Testamento precisa estar mais vivo, não na boca, mas nas reflexões, para que as reflexões iluminem os seus corações. Hoje, vamos falar desse tema que é muito difícil para vocês. Talvez o mais difícil, que é a divindade. Filhos, por maior que seja o saber intelectual, por mais doutrinas que vocês conheçam, por mais teorias que desenvolvam, filhos, nunca o vosso intelecto irá abranger a divindade. Só há uma fórmula, um caminho de se relacionar com a divindade. Entregar-se plenamente ao Pai. Se permitir ser guiado por Deus. E isso não é nada externo, é íntimo. É simplesmente dizer de forma verdadeira e pacífica: Pai, ajuda-me a sentir em meu coração. Ajuda-me, Pai, a sentir o Teu amor e ajuda-me a agir conforme o Teu amor. O Cristo diz: eu sou o caminho.
Mas qual caminho o Cristo fez para que a gente entendesse? Ele fez a vontade do Pai. Porque além do infinito existe uma sabedoria que nem o Cristo abrange completamente. Esta sabedoria chama-se Deus. Essa sabedoria chama-se divindade. Porque até onde eu saiba, só Deus vê além do infinito. Só Deus compreende o desdobramento de um ato que vai além do infinito. Quando você joga uma pedra pequena na água, ela gera ondas. Para você, as ondas se acabam, mas aquela força continua se transformando. Imagine quantas transformações são possíveis. De movimento, de calor, ela altera. E não cessa. Ela se transforma. Como vocês dizem, nada se perde, se transforma. Então vamos imaginando que essa onda que foi feita da pequena pedra vai se transformando em calor, em energia, em qualquer coisa. Fácil, que bom que você já faz isso. Agora me diga, filho ou filha, imagine essa transformação até o infinito. Você se assusta. Claro. Deus consegue saber disso. Deus não sabe apenas a pedra que foi jogada no rio. Ele sabe os desdobramentos infinitos daquela pequena onda gerada. Isso te assusta. Mas isso abre tua mente e teu coração devoto a esse poder imenso e amoroso. Esse é o mistério da divindade que antigamente estudávamos nos mistérios do passado. O que eu fiz com vocês é o início de uma aula que dávamos aos nossos discípulos e alunos, para que sua mente começasse a se expandir, para ter o mínimo de dimensão do que é a divindade. A divindade é esse ser que sabe o desdobramento infinito de cada pequena ação realizada por todo o universo infinito. Isso é o poder do Criador. Por isso não falamos em vão o nome do Criador. Nunca. Preferíamos a morte do que uma blasfêmia. Porque veneramos esse ser que conhece o desdobramento infinito de todas as pequenas ações. Imagine um pequeno inseto, uma pequena formiga, um pequeno besouro que sobe em uma árvore. Ele cai. Está no chão. Qual a consequência daquela ação? Para onde pode se desdobrar? E cada ação gerará outra ação. E vem outro inseto e toca nele, e empurra, e o ajuda. Que desdobramento tem essa ação? E outra. Passávamos para os discípulos iniciados 12 horas observando isso e desdobrando as ações. Em silêncio profundo. E depois apenas dizíamos para ele: Deus sabe o desdobramento infinito de cada pequena ação que você observou em 12 horas.
O que é isso? O que é isso? Isso é sentir a grandeza do Criador. Um verdadeiro discípulo nunca blasfema. Porque ele sabe que nunca saberá o desdobramento infinito de uma ação. Por isso, o Cristo ora ao Pai. Tua vontade seja feita, porque ele sabia que não sabia o desdobramento infinito das consequências de sua crucificação. Esse é o nosso Mestre. Porque onde não compreende, ele aceita a vontade de Deus. Porque só Deus compreende o infinito do infinito, filhos. E aqui paro, para que vocês assimilem e compreendam que vocês, quando não entendem, existe um ser que entende o desdobramento infinito de quando vocês perdem a chave do carro, por exemplo. Quando vem a doença ou a dor. E esse ser infinito cuida para que você caminhe para o amor, para a plenitude. E o Mestre é o caminho para esse ser, porque ele já entende muito, muito mais do que o suficiente para guiar todos nós à compreensão plena que podemos ter. Que fique em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.